chegou o disco voador. Manda esperar, tá? Ai, pelo jeito de bater, só pode ser o senhor Barriga. Fala que em 15 minutos eu vou. Muito bem. Quer dizer que em vez de pagar o aluguel que me deve, com o dinheiro comprou um terno. Muito bonito. Não é possível. Podemos? Vai. 3, 2, ação. Sorria. Vai. Sorria com alegria, viva a vida com sabedoria. Mais uma edição deste quadro maravilhoso que você é apaixonado por ele. Rav Sani responde. E a pergunta desta edição está relacionada aos últimos dias de Pessach. A nossa querida seguidora Fernanda Ben Muyal, ela nos pergunta o seguinte: Rabino, quais são as simpatias, quais são os costumes dos últimos dias de Pessach? O Shvi'i Shel Pessach, quando começa o 7º dia de Pessach, à noite, nós entramos em mais uma festividade, é Yom Tov, e o que se celebra nesse dia, nós vamos responder nesse vídeo. Não saia daí. Bom, vou responder brevemente, porque realmente é mais um momento de Yom Tov, mas que faz parte dos 7 dias de Pessach. Os 2 primeiros dias são o Sidarim à noite e Yom Tov de dia, fora de Israel. E a semana é Hol HaMoed, nós não podemos comer Hametz, estamos no meio da festa de Pessach, mas não é o Yom Tov. No 7º dia de Pessach à noite começa o Shvi'i Shel Pessach. E o que aconteceu no Shvi'i Shel Pessach? Por que ele ganhou destaque? Bom, como vocês já sabem, no 15º dia do mês de Nissan, celebramos o Pesach, que foi a noite da saída do Egito. Só que o faraó se deu conta que ele libertou a sua mão de obra escrava. Hashem endureceu o seu coração, porque depois que ele liberta o povo para passar 3 dias no deserto, servindo o nosso Deus, ele se dá conta e Hashem endurece o seu coração para poder concluir toda essa prestação de contas, mostrando que ele é o Criador e que ele criou a natureza e quebra as regras da natureza quando ele bem entender, mostrando para Faraó que só existe um Deus. Ele se dá conta, ele persegue o povo judeu, que se depara no 7º dia da saída do Egito com o Yam Suf, o Mar Vermelho. Atrás deles, o exército do faraó. Na frente deles, o mar. Eles não sabem o que fazer. Eles vão falar com Moshe. Hashem fala para Moshe: diga ao povo que siga a viagem, que eles vão ver agora o milagre que eu farei. E é esse milagre que é celebrado no Shvi'i Shel Pesach. Ou seja, nas primeiras horas da manhã do 7º dia de Pesach, aconteceu este grande milagre, que é a abertura do Mar Vermelho, Kriyat Yam Suf, um milagre único na história, onde as águas se transformaram em muralhas e o povo de Israel passou na areia seca, e quando terminaram de atravessar o mar se fecha em todo o exército do faraó. E no momento em que eles atravessam o mar, Moshe, ele entoou um cântico que ele é recitado todos os dias, na reza matinal, na Tfilat Shacharit. Az yashir Moshe uvnei Israel et ashir azot. Então entoou Moshe um cântico, e o povo de Israel o acompanhou nesse cântico profético. E nós entoamos esse cântico diariamente em nossas orações, agradecendo a Hashem pelos detalhes desse milagre revelado, que fecha com chave de ouro todo o processo da libertação do povo de Israel definitivamente da escravidão do Egito. É interessante observar que naquele momento se dividiu em 3 grupos. Haviam aqueles que estavam rezando, haviam aqueles que queriam voltar para o Egito, aqueles que vão guerrear com o exército. E Nachshon ben Aminadav, ele entra no mar, seguindo as orientações de Moshe Rabbeinu. E quando a água bate em suas narinas, o mar se abre, o milagre ele começa. Daqui nós podemos aprender uma grande lição. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa entrar na água. No final, todo mundo atravessou o mar. Todo mundo chegou do outro lado. Houveram aqueles que chegaram secos, mas houveram aqueles que se molharam antes para que o mar possa ser aberto para os outros. Se molharam antes. Se sacrificaram em prol de um bem maior.
se doaram em prol do benefício comunitário maior, em prol do povo judeu como um todo. E também podemos extrair uma lição importante. Tem uma passagem que Kasher zivugó shel adam kekriyat Yam Suf. É tão difícil você encontrar o seu cônjuge, a sua alma gêmea, como a abertura do mar. Qual a relação entre os dois temas? O mar só abriu quando ele chegou nas narinas de Nachshon ben Aminadav. Quanto mais nariz em pé você for, mais vai demorar para a água bater nas suas narinas e mais vai demorar para o mar se abrir. O orgulho, a vaidade, a arrogância não vão te levar até a abertura do mar, até os milagres que estão esperando para acontecer na sua vida. Quantas oportunidades nós deixamos escapar porque nós somos orgulhosos, vaidosos e não queremos escutar aquilo que os outros têm para nos dizer que é para o nosso próprio bem. Voltando para a sua pergunta, você perguntou se existem sgulot, se existem simpatias, quais são os costumes de Shvi Shel Pesach. Isso eu vou revelar para você agora. Existem alguns pontos importantes, costumes especiais relacionados ao Shvi Shel Pesach. Um deles é passar a noite em claro, estudando sobre Kriyat Yam Suf. O Midrash traz muitos detalhes de como foi de fato esse milagre, como foi a travessia, como o mar se dividiu em 12 ramificações para que as 12 tribos pudessem passar, o que eles viam, o que eles comiam, o que eles bebiam. O Midrash está repleto de informações sobre esse fenômeno que foi Kriyat Yam Suf, que é lembrado até hoje. Então é um costume passar a noite rezando, agradecendo e estudando sobre este grande milagre. Não pisque. Passe a noite em claro. E o outro é a reza especial de Yom Tov e a Kriyat Torah, a leitura da Torá desse dia, óbvio, é a leitura do Kriyat Yam Suf e o Az Yashir, que é o cântico que Moshe Rabbeinu entoou profeticamente, incluindo o povo de Israel, detalhando também esse grande milagre, agradecendo a Hashem por nos livrar da opressão definitivamente, quando eles viram lá realmente o exército do faraó arruinado, afundado, derrotado, a gratidão ela foi uma gratidão completa. Na Torá nós encontramos duas passagens parecidas, mas com uma pequena mudança. E essa pequena mudança, ela tem um ensinamento para nós. Antes deles atravessarem, está escrito o seguinte: Vaivru betoch hayam bayabashá, que eles atravessaram o mar, que virou areia seca para eles. E depois do Az Yashir, dentro do Az Yashir, está escrito no final, a ordem foi invertida. Bayabashá betoch hayam, que eles passaram na areia seca dentro dos corredores do mar. Por que mudou a ordem? Porque antes no mar, que virou areia, e logo na saída, depois do cântico, depois da travessia, na areia, que ficou seca para eles dentro do mar. Eu escutei uma vez uma explicação muito bonita. Antes, e também naquela hora está escrito em evidência, Vayaminu ba'Hashem u'bemoshe avdo, que finalmente naquele momento eles acreditaram em Hashem e em Moshe, o seu servo. Só agora eles acreditaram e antes não? Antes eles não viram as 10 pragas, antes eles não viram a mão forte e o braço estendido? Porque só agora, a ênfase, Vayaminu ba'Hashem u'bemoshe avdo, só agora eles acreditaram? Isso está vinculado com o Kriyat Yam Suf. Prestem atenção. Antes a emuná, ela era uma emuná um pouco superficial. Uma emuná que, para que ela fosse alcançada, foi necessário milagres. Foi necessário quebrar as regras da natureza. Mas depois que eles atravessaram o mar, eles chegaram na emuná por completa. Vayaminu ba'Hashem, aí sim eles chegaram na verdadeira fé. Qual é a verdadeira fé? Que tudo é Deus. Que tudo é milagre. Até mesmo a natureza é um milagre. Eu não preciso de um milagre sobrenatural para acreditar. Observando a perfeição da criação do universo, observando a perfeição da criação do corpo humano, observando cada detalhe da natureza em si, nós chegamos na conclusão de que Hashem Echad,
o Shmo Echad, Ele é único, Ele é a força maior, Ele está por detrás de tudo e eu não preciso esperar a natureza ser quebrada para acreditar. Antes da abertura do mar, antes da travessia, eles acreditavam, mas por intermédio do milagre. Depois da travessia, a ênfase é que eles passaram na areia que estava dentro do mar que se abriu. Por que a ênfase na areia? Mudou a ordem. Por quê? Porque até a areia, até olhando os grãos de areia no mar, nós chegamos na conclusão de que esse mundo é perfeito e ele foi criado pela luz infinita que está por detrás de toda a criação. E essa criação se renova todos os instantes. Se por um instante ela não for renovada, o mundo desaparece. Por isso a ênfase, Vayaminu B'Hashem u'B'Moshe Avdo, eles acreditaram naquele momento com fé completa de que tudo é um milagre. Por isso que a ordem foi invertida e na saída a ênfase foi a areia. Até a areia, sem o mar precisar se abrir, só olhando a areia na praia, você já chega na conclusão de que Hashem Echad, Vayaminu B'Hashem u'B'Moshe Avdo. Igual aquele artista, que ele foi expor o seu quadro na praça pública. E era um cavalo, muito realista a sua obra. Ele ficou do lado da obra, esperando as pessoas o elogiarem, esperando as pessoas quererem comprar, esperando as pessoas aplaudirem, porque realmente ele se dedicou muito para produzir aquela obra de arte. E ninguém falava com ele, as pessoas passavam, ninguém olhava para ele, ninguém dava bola. Ele ficou chateado. Um momento de decepção e rasgou o quadro. Quando ele rasgou o quadro, as pessoas começaram a chegar perto. Uau, era um quadro? E começaram a elogiar ele. Era um quadro, a gente achava que era um cavalo de verdade. A perfeição da obra era tamanha que as pessoas não estavam elogiando. Não porque a obra era uma obra de arte de baixa qualidade. Pelo contrário, era tão real que as pessoas achavam que era um cavalo verdadeiro. Quando ele quebra, as pessoas se deram conta que era uma obra de arte e foram lá parabenizá-lo. É a mesma ideia. Hashem, ele criou um mundo maravilhoso, uma obra de arte que não tem igual. Você não tem nenhuma obra de arte mais bela de ser contemplada do que a própria criação, do que a natureza, do que o mar, do que a areia, do que as paisagens, do que as montanhas, do que as florestas. Não existe uma obra de arte mais perfeita, mas as pessoas acabam se acostumando. Do que um pôr do sol. As pessoas acabam se acostumando e não dando valor. Chegou um momento que Hashem, ele quebrou, ele rasgou a obra, ele abriu o mar para as pessoas acordarem. Uau! Até mesmo a areia, até mesmo o mar é digno de ser apreciado, valorizado. Por isso que em Pesach, no Shvi Shel Pesach, nós damos tanta ênfase para esse milagre. Estudando nos seus mínimos detalhes, agradecendo e trazendo essa verdadeira emuná, que é a emuná do 7º dia, que é o final do processo de todo o serviço da festa de Pesach, que é a emuná shlemá, mas não por intermédio de milagres, e sim reconhecendo que o maior de todos os milagres é a vida e a criação por si mesmos. Ou me paga o aluguel ou lhe quebra a cara. Pode ser boleto em vez de Pix, então? Vai. Vai. É isso. Shvi Shel Pesach. Fora de Israel, nós temos o Acharon Shel Pesach, que é o 8º dia, que inclusive os Hassidim que não molham a matzá no decorrer da festa, porque é uma humrá dos Hassidim, principalmente a Hassidut Chabad, eles não molham a matzá por uma suspeita de que talvez ela pode chegar a fermentar, algum pedacinho dela não foi assado por completo e talvez essa massa vai fermentar com a água, com o líquido, mas no 8º dia eles fazem questão de comer a matzá molhada, o gibrocht e o iskor também, no último dia, que é a reza pela elevação da alma dos nossos entes queridos. E a festa de Pesach é uma festa muito especial, são 7 dias que nós temos que nos desconectar de tudo, trazer toda essa vivência, todas as mitzvot, todos os preceitos, todos os costumes, não como um peso, e sim como uma grande oportunidade de nos aproximarmos de toda essa riqueza milenar que Hashem nos deu de presente. Porque 49 dias depois de Yetziat Mitzrayim, nós recebemos a Torá. A condição da saída do Egito foi o povo judeu receber a Torá.
no Har Sinai. E essa é a festa de Shavuot. Mas não é o momento de falar sobre isso agora. Vamos falar sobre Sfirat HaOmer, vamos falar sobre a contagem do Homer, que é a preparação para o Shavuot e o Shavuot em si. Mas isso provavelmente será questionado, será perguntado e nós gravaremos respondendo com outras edições. Sorria com alegria, viva a vida com muita sabedoria e até a próxima edição. Darav Soni responde aqui.